Boa tarde a todos. Gratidão por vocês estarem aqui conosco nessa Semana da Mulher. Que a gente começa hoje com as palestrinhas que a gente vai dar todo dia, uma palestrinha de um tema diferente. Hoje a gente vai estar conversando com vocês sobre os florais de Bach. E na realidade, as outras linhagens de florais que vieram depois dele. Mas como Bach foi o precursor, aquele que idealizou esse sistema de medicina vibracional, a gente vai explicar muito mais a parte dos florais de Bach e depois dar uma pincelada sobre os outros, ok? Então, florais de Bach. Por volta de 1930, Bach se isolou numa fazenda que ele tinha lá no país de Gales e começou a perceber o orvalho da flor que ficava quando amanhecia. E aí ele era médico, infectologista, e ele era muito sensível e talvez iluminado e intuído para observar essa potencialidade que ele depois acabou desenvolvendo das flores de Bach. Ele começou a perceber que aquela gota de água que estava exposta no sol com a vibração da flor, talvez pudesse ser de utilidade para a humanidade. Assim como todas as coisas da natureza são, as flores também poderiam ter uma participação mais ativa na saúde do ser humano. Então ele intuiu, que aquela gota exposta ao sol podia estar magnetizada e proporcionar alguma melhoria na saúde do ser humano. E dos animais também, e das plantas. A gente sabe que depois a utilização foi diversificando. Ele disse que nenhuma ciência e nenhum conhecimento é necessário além dos métodos simples aqui descritos. E os que quiserem obter maior benefício da dádiva mandada por Deus serão os que a mantiverem pura como ela é, livre da ciência, livre das teorias, pois tudo na natureza é simples. Então a simplicidade de uma gota de orvalho numa flor causou muita diferença. Essa descoberta se deu quando ele estava na fazenda em Gales entre 1930 e 1934, o período que ele sintetizou esse sistema floral. Ele era bastante intuitivo e sentia muitas vezes que apenas só pelo toque e pela observação das flores no seu ambiente natural, ele conseguia perceber para qual finalidade a flor poderia ser utilizada. Ele dizia que toda doença em si é um mecanismo de defesa que se manifesta em nosso corpo e está dizendo a nós o quanto nós estamos afastados do nosso eu superior. E essas doenças, esses sintomas continuarão aparecendo até que seja extinta a causa que o originou. Então, as causas das doenças na visão de Bach, geralmente, e a gente vê isso muito na clínica, tem um fundo emocional. O sofrimento é o mensageiro de uma lição. A alma envia a doença para nos corrigir, para colocar-nos na estrada novamente. O mal é nada mais do que o bom fora do lugar. Então é uma forma, que o corpo, que a natureza tem de fazer a gente voltar para o nosso melhor e que esse melhor é que vai estar trazendo para a gente a saúde. Os florais, nesse sentido, são ferramentas que ajudam a gente se reconectar e se reencontrar a essência divina, da harmonia e da perfeição, que já existe em cada um de nós, Para o Dr. Bach, o importante era tratar a personalidade da pessoa e não a doença em si, porque eram essas personalidades que acabavam ocasionando algum tipo de sintoma, algum tipo de desconforto. A doença é o resultado do conflito da alma e da personalidade. O sofrimento é o mensageiro, de novo, aquilo que eu já falei antes. O sofrimento é mensageiro de uma lição, a alma manda a doença para nos corrigir e nos botar no caminho de novo. Então, o sistema floral acaba sendo esse auxílio de uma forma mais vibracional. Então, ela não tem nenhuma contraindicação, na realidade são as flores que são colhidas num determinado horário pela manhã
e são colocadas numa vasilha com água da fonte, água pura, e fica tomando sol. E essa água, com a energia dessas flores, é que é a solução para fazer a tintura mãe, que depois você, para ter os tubinhos da solução estoque, que depois a gente manda manipular e é desse tubinho que se pega 4 gotas, essa tintura, para fazer a solução estoque, são 4 gotinhas dessa água em brandy, né, em conhaque, para dar a conservação. Então, imagina a potencialidade dessa água, né, e só com as flores caídas, colhidas e colocadas nessa água para tomar sol, ou se for alguma raiz, alguma coisa mais não tão delicada, aí o método é outro, método de fervura, né? Mas é uma coisa que é super simples, por isso que ela não causa nenhuma contraindicação e nunca vai fazer mal para nenhum ser humano, nenhum animal. Então, Bach dizia que procure o conflito mais evidente no paciente, dê-lhe o remédio que o ajudará a superar a falha, bem como todo o encorajamento e esperança que puder, e deixe que a virtude curativa do próprio interior do paciente faça o resto. Então, a proposta do terapeuta floral está analisando e percebendo qual é o tipo mais significativo do problema que ele traz, para estar indicando a flor necessária para ajudar ele a superar esse problema. Eu, na minha forma de indicar, eu não faço essa análise, porque é o pêndulo pela energia do cliente que vai indicar para mim qual seria a flor mais necessária naquele momento para aquele paciente. Ele percebeu 7 tipos de sentimentos que causam as doenças e também os 7 requisitos para a gente conseguir a cura das doenças. Então, os 7 sentimentos que causam as doenças são o desespero, a incerteza, a solidão, o desinteresse, o medo, a hipersensibilidade a influências, ideias externas e a preocupação excessiva com as outras pessoas, né? E os 7 requisitos para a cura dos sintomas que o Dr. Bach indica é a paz, a esperança, a alegria, a fé, a segurança, a sabedoria e o amor. Então, a gente tendo isso dentro, vai ser difícil a gente conseguir desenvolver esses tipos de sintomas, né? A nível emocional, né? Então, se a gente conseguisse se manter, talvez a gente não precisaria dos florais, mas os florais vão justamente ajudar a gente a retornar para esse estado de harmonia para ser saudável. Em 1976, a Organização Mundial de Saúde reconheceu os efeitos da medicina floral. Embora tenha essa denominação, não se trata de uma medicina no sentido corrente do termo, pois não é necessário ser médico para receitá-la, já que não existe contraindicação. Acaba sendo uma medicina vibracional, que atualmente a gente diz assim. Os florais de Bach. E pelo Bach, né, os conceitos básicos. Doença é uma consequência de transtorno ou desequilíbrio emocional e ou mental da personalidade, resultando no conflito entre a alma e a realidade pessoal. Então, quando desencaixa o que a gente sente com o que a gente vive, esse conflito acaba ocasionando a doença. O que a terapia floral vai fazer? Através da identificação do conflito mais evidente e indicação do floral mais adequado para desenvolver a virtude que vai extinguir a falha a ser corrigida. Então, ela retorna, né? Ela faz aflorar o positivo da pessoa e até uma mudança comportamental que vai diminuir aquele processo de doença. Ela traz o alívio dos desequilíbrios psicoemocionais e de personalidade para impedir ou prevenir sofrimentos físicos e ou psíquicos. Então, a gente diz que não se pode suprimir nunca a medicação alopática do médico, né? Mas que a terapia floral é um excelente coadjuvante em qualquer tipo de tratamento,
principalmente quando ele tiver o aspecto emocional envolvido. E vai ser muito difícil uma pessoa doente não estar com o emocional desequilibrado até por conta da própria doença. Às vezes o desequilíbrio emocional é o causador, ou se não é, né, ele acaba sendo a consequência, então acaba sendo um círculo vicioso. A terapia floral não possui contraindicação nem perigo de overdose, uma vez que não é um remédio químico. Por ser um remédio vibracional e energético, as essências florais não produzem qualquer alteração ou rejeição. Então, não tem nenhum problema. A gente receita e indica para os animais, para as plantas, para bebês, para as crianças. A condição para essas atuações só vão ser a composição do floral em si, que em vez de ser no brandy, né, no conhaque, para se conservar, para as crianças e para os animais, e lógico para as plantinhas também, a gente vai estar tendo a base glicerinada, né? E tem uma outra forma de indicação, que não é a que eu faço, mas que os terapeutas florais muitas vezes indicam também, é identificar um tipo só de flor e você comprar a solução estoque daquela flor necessária para aquele teu desajuste, para você equilibrar aquele seu problema específico, e você coloca 2 ou 3 gotinhas num litro de água e vai tomando todo dia aquela água com aquele floral, alguma coisa desse tipo, não são as gotinhas prontas ou os buquês colocados debaixo da língua. É uma outra forma de indicação que também é super válida. Os florais são 38 preparados naturais, elaborados a partir de flores e diversas espécies vegetais, diluídas em brandy, que seria o nosso conhaque, né? Armazenados em frascos de vidro opaco com conta-gotas. São soluções hidroalcoólicas diluídas na proporção de 1:144 da tintura mãe, sem princípios farmacologicamente ativos. Então imagina que aquela água solarizada, imantada com a energia da flor, ela vai estar diluída em 1/144%, então é só a vibração, é só a parte energética da flor. Por isso que não tem problema nenhum, né, de ter algum conflito com algum tipo de medicação. Quem pode tomar os florais de Bach? Eles podem ser tomados por todas as pessoas, por mulheres grávidas, nutrizes, lactentes, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Todas as pessoas podem se beneficiar disso. Qual que é a dosagem que a gente preconiza? 4 gotas pingadas diretamente na língua, tomadas 4 vezes ao dia. Então a gente vai tomar ao acordar, debaixo da língua, eu prefiro pôr no assoalho da boca, debaixo da língua, porque a absorção, por causa das veiazinhas que a gente tem sublingual, a absorção é mais rápida. Ao acordar, então, antes do almoço, antes do jantar e ao deitar, depois de ter escovado os dentes. Então, é a primeira coisa que a gente faz, e a última é colocar as gotinhas de floral para a gente estar tendo uma harmonização energética daquilo que a gente quer estar melhorando. A gente deve ter o cuidado de não encostar a língua na cânula do conta-gotas para não estragar a medicação, tá? E o frasco de consumo de 30 ml dura em média mais ou menos um mês. 3 a 4 semanas, né? Um mês, 3 a 4 semanas. O remédio floral irá fazer com que o ser humano desbloqueie alguns padrões de comportamento cristalizados em sua mente e propiciará para que o indivíduo passe a agir em ressonância com uma vibração mais positiva de energia. E é interessante porque às vezes a pessoa acha que ela continua agindo da mesma forma, mas às vezes um problema que irritava muito, alguma situação que às vezes irritava muito ela começa a fazer assim, passa a não ter mais tanta importância. Então as pessoas ao redor às vezes percebem mais a mudança comportamental de quem está usando o floral do que a própria pessoa.
Aí a gente começa a descrever os tipos de florais, que lembra dos sete sintomas principais que a gente teria que estar melhorando através das características boas da alma, né? Então ele classificou os florais de acordo com aqueles sintomas. Então a gente tem florais para medo, para desinteresse, para incerteza, para solidão, para desespero, para influências externas e para preocupação. E o emergencial, que é o rescue, que no final eu vou estar falando também. Então agora a gente vai de grupo em grupo, falando um pouquinho de cada flor, resumidamente, só para vocês terem uma noção de como cada floral atua, e às vezes pode estar caindo as fichas, né? Daquilo, poxa, isso seria bom para mim, isso seria bom para o meu filho, pela parte comportamental do que a gente for falando. Então, o Aspen diz, é uma pessoa que sempre fala assim: sinto que alguma coisa horrível vai acontecer, mas não sei o que. Não sabe aquela pessoa que tem sempre medo, mas ela não sabe do que? Não é que ela sabe, ou ela psicologicamente, emocionalmente até atrai as coisas ruins, porque ela tem esse medo dentro dela, né? E o Aspen vai estar trazendo para ela coragem para enfrentar o desconhecido, para ela não ter tanta essa angústia, né? Que ela pode trazer sempre com ela. O Mimulus, ele é uma pessoa que sempre diz: eu quero, mas tenho medo. Né? Eu quero, mas será? Né? Então, ele vai dar, o Mimulus vai trazer a coragem para vencer os obstáculos da vida. Tá? O Hot Rose é quando a pessoa está apavorada. A frase dela é: eu estou apavorado, né? Então, o floral, o Hot Rose, vai trazer a coragem na emergência e nas grandes dificuldades. Então, às vezes, alguma situação muito impactante, né? É um floral que a gente pode estar indicando sem medo de errar. O Cherry Plum. É o medo que a pessoa tem de cometer alguma coisa, de sair muito do eixo e ter uma atitude muito intempestiva, e ela tem medo dessa atitude que ela possa vir a tomar. Então, eu posso cometer algo terrível que não quero cometer. Né? Então, ela tem medo próprio da própria violência dela mesma, alguma coisa do tipo. Então, o Cherry Plum vai deixar fluir as emoções, para que as coisas não fiquem tão represadas, para num momento que não vai ter mais controle, as coisas saírem do controle, tá? E o Red Chestnut vai trazer a liberdade para aquela pessoa que teme pelas outras pessoas, que, vamos supor, uma mãe ou uma avózinha que tem aquele medo por causa dos netos, da família, que será que vai poder acontecer. Então, ela vai trazer para essa pessoa a liberdade para seguir e dar espaço e amor aos demais, para não estar sufocando até com esse medo excessivo, essa superproteção, né? Então, vai dar uma aliviada pro coração dela, e eu acredito que pro entorno também, porque ela não vai querer controlar tanto por causa desse medo que ela tenha, tá? Então, esses são os florais para quem sente medo. Florais de Bach para aqueles que sentem incerteza. A gente tem, né, muitas incertezas, né? A gente não controla as coisas na vida, então as incertezas fazem parte, mas a gente precisa também saber lidar para que essa incerteza não paralise a gente no nosso caminhar. O Cerato é aquela pessoa que diz: o que você acha que eu devo fazer? Está sempre, precisa do apoio do outro para conseguir estar fazendo as coisas, você não consegue andar ou decidir por um caminho sozinho, né? Ele sempre precisa do auxílio do outro para estar resolvendo junto. Então, o Cerato vai dar firmeza no conhecimento interior, que ele vai falar assim: não, é esse caminho que eu quero trilhar, é isso que eu vou fazer, e não tenho dúvidas, né? O Gentian é para aquela pessoa que não consegue se sentir feliz, que sabe que não vai dar certo,
Sabe o Hardy, quem é mais antigo, que tem a minha idade, lembra do Hardy, ó vida, ó azar, né? Que está sempre desanimado e sabe que as coisas não vão ocorrer positivamente. E o Gentian vai justamente trazer esse pensamento positivo, trazer mais jovialidade e alegria para essa pessoa fluir de uma forma mais tranquila. O Gorse, ele é para aquela pessoa que fala assim, não adianta mesmo, sabe? Para que eu vou fazer se não vai adiantar? Então vai trazer para ela a esperança e a fé de que ela possa estar seguindo o caminho dela com esperança, né? O Hornipin é para aquela pessoa que está cansada, esgotada e diz que ela não sei se vou aguentar o dia a dia. Está tão pesado, as coisas está tão sobrecarregado que ela acha que não vai dar conta, né? Então vai trazer a resistência, a renovação e o impulso para ela conseguir continuar a vida. O Escleranthus é para quem não consegue se decidir, né? Ele não sabe que caminho ele toma, se ele casa, se ele compra uma bicicleta, né? Se ele faz uma coisa, se faz outra. Eu lembrei do meu filho, né? Que era muito assim quando era pequeno. Graças a Deus ele já melhorou bem, mas tinha sempre que ter alguém junto para ajudar ele a ter. Ele não podia ter muitas opções que ele não sabia qual escolher. Então, o Escleranthus vai trazer, integrar as polaridades, dar equilíbrio e estabilidade para ele saber qual escolha fazer. E o Wide Walk não sei o que realmente quero. É um cara que está meio, não é nem tanto incerteza, ele está meio perdido, porque você não tem noção do que ele quer, fica difícil saber para onde vai, você não sabe o rumo, né? Então, o Wide Walk vai dar o direcionamento e ordem psíquica para ele estar seguindo. Florais de Bar, o terceiro grupo, né? Para aqueles que sentem desinteresse, que a pessoa está off, né? Não está focada, não está concentrada na vida. O Chestnut Bud é para aquele que tem dificuldade no aprendizado. Então, comete sempre os mesmos erros. A vida traz o aprendizado, mas ele repete e ele não consegue acertar. Então, a frase é, eu já deveria ter aprendido. Né? Algumas coisas a gente faz por insistência, algumas coisas a gente dá murro em ponta de faca e a gente já deveria ter aprendido a não fazer de novo. Né? Então, a gente precisaria estar com o Chestnut Bud para ter o conhecimento e evoluir na trajetória. O Honeysuckle é para o saudosista, que tem sempre aquela frase, naquele tempo é que era bom. Né? Então, antigamente é que era bom, na minha época é que era bom, hoje em dia nada presta, antigamente é que era bom. É o saudosista, né? Ele vive lá atrás, no passado. E óbvio, todas as épocas têm coisas boas e têm coisas ruins, né? Então, pode ter coisas que tenham sido melhores antes, mas hoje em dia tem coisas que são melhores agora. Então, a gente tem que ter o equilíbrio e discernimento para estar sabendo dos dois lados da moeda e não ficar num lado só. Então, o Honeysuckle vai trazer o crescimento e mudança, para que ele possa se adaptar à mudança da própria vida, né? Que é um movimento contínuo e sempre tudo vai mudando. O Olive é para aquela pessoa que está completamente exausta, né? Ela cansou, né? Ela desinteressa porque ela não quer mais saber, ela jogou a toalha, né? Como se diz, ela não quer mais saber de nada. E o Olive vai regenerar a vitalidade dessa pessoa, trazer mais energia para, vamos lá, né? A vida continua, vamos continuar junto. Wild Rose, não me interessa mais, tanto faz. Também é uma outra forma de jogar a toalha, né? De virar as costas e desistir, né? Que aí já não interessa, não quero mais saber.
e tanto faz, né? É o desinteresse de cortar o vínculo, né? E às vezes a gente não pode ser tão radical, né? A gente tem que saber contornar as situações e tá levando como tem que ser. Então vai trazer, o Wild Rose vai trazer a curiosidade e o otimismo, para que, não, ainda vai ser interessante para você, né? O Clematis, a pessoa diz assim, desculpe, mas eu não estava prestando atenção. Isso tem muita criança hoje em dia, né? A turma fala que tem déficit de atenção, né? O Clematis é um dos mais indicados, que é justamente isso, né? A pessoa, ela sai do foco, e a gente com a internet também faz isso sendo adulto, né? Não precisa ser só criança na sala de aula, mas a gente às vezes entra com foco, depois começa a navegar e o tempo passa e a gente está saindo totalmente fora daquilo que a gente foi procurar. Então a gente precisa de ter o foco. Então o Clematis vai trazer para a gente a resistência, a concentração no aqui e no agora, tá? Para a gente estar focado naquilo que a gente está fazendo, no propósito que a gente vê, né? Sem ficar devagando tanto. O Mustard, ele vai trazer para a gente a estabilidade e a alegria para aquela pessoa que não sabe por que está deprimido ou está triste. Então, sabe quando você bate aquela tristeza que a gente não sabe por quê? Às vezes acontece, mas a gente não pode ser um estado permanente da pessoa, né? De vez em quando a gente entra nessas baixas, né? Mas que isso não seja uma coisa constante. Então o Mustard vai trazer pra gente essa estabilidade e essa alegria de estar mais feliz com a vida. O White Chestnut é para aquelas pessoas que diz, eu estou atormentado por meus pensamentos. As ideias fixas, negativas, a parte vibracional que não está muito boa, e a pessoa quer sair daquele círculo vicioso de pensamento negativo e não consegue. O White Chestnut vai trazer a clareza mental e a criatividade para conseguir sair desse foco atormentado de ideias fixas não tão boas. Florais de bar para aqueles que sentem solidão. Aqui a gente só tem 3 florais, mas eles são muito importantes. Tem um que é o Heather, que é a frase característica da pessoa que precisa dele, é eu é que sofro. Então, o meu sofrimento é o maior, a minha dor é a mais importante, você não sabe como eu me sinto, não tem comparação porque eu sou o mais sofredor. Então ele se sente isolado e sozinho na sua dor. E o Heather vai trazer o autodescobrimento para que aquela dor que ele sinta seja como um aprendizado, uma lição porque ele tenha que aprender para que ele não sofra mais. O Water Violet é aquele que eu estou bem assim. Ele se isola por livre e espontânea vontade, né? E diz que está bem. Só que ninguém pode ser feliz sozinho. A gente foi feito para viver em comunidade, numa troca com outras pessoas. Então, em algum momento, a gente necessita dos outros ao nosso redor. Não dá para a gente ser um eremita numa caverna no alto da montanha. A gente precisa estar tendo uma convivência com algumas pessoas. A gente depende dos outros e os outros dependem da gente. Então, o Water Violet vai trazer a melhora nessa comunicação com os outros para ter uma melhor integração, tá? E o Impatiens, que é muito característico do povo daqui de São Paulo, que é tudo muito rapidinho, que é aquele, deixa eu fazer sozinho, né? Porque se você for fazer, em vez de ajudar, você vai me atrapalhar. Então, deixa que eu faço, né? Eu não preciso de ajuda, eu faço tudo sozinho porque você é muito lerdo, do seu jeito você não faz bem feito. Então, é aquele que carrega e puxa para si um monte de situações
para resolver, se sobrecarrega porque ele não delega, porque ele acha que só ele faz bem, só ele faz rápido e tudo ele resolve. Né? Então é uma solidão mais sobrecarregada porque ele não delega funções. Então o Hipparchus vai trazer a paciência e a tolerância, né? Que a gente precisa ter em várias situações, até porque cada um sabe como tem que ser feito as coisas, eu deveria saber, né? Mas o Hipparchus vai ajudar nessa convivência. Aí nós vamos explorar de Bach para aqueles que se sentem hipersensíveis, para quem tem uma hipersensibilidade. Então, a Grimori é aquele que ele é muito sensível e ele se dá bem com todo mundo, né? Mas ele também sente as mudanças emocionais de todos. E se o outro não está bem, não importa, porque aí ele já não está bem também, sabe? Ele se deixa influenciar pela energia e às vezes pela a parte mais comportamental dos outros que afeta o seu comportamento interno. E isso às vezes a gente não pode deixar isso acontecer, né? Não pode se deixar influenciar tanto, né? Então o Agrimoni vai trazer a liberdade para que ele também se expresse, né? E para que se às vezes ele não é só abaixar a cabeça e concordar com tudo que os outros falam e ser manipulado ou ser subjugado, ou o que seja, mas ter a livre expressão de também expressar a sua opinião. O Rony é para aquelas pessoas que são muito rancorosas, sabe? Que tem uma característica mais negativa, que está sempre, não, algum dia você me paga, sabe? Tem aquele desejo de vingança, tem aquele, né? Eu sei que tem situações e situações, não vou dizer que todo mundo fala isso em alguns momentos, mas que isso não seja um sentimento que te corroa por dentro, que te machuque, que te traga sintomas ou doenças desagradáveis, né? Então o Rony vai trazer a expressão, para você expressar amor incondicional, né? Suplantar o negativo através do amor, do positivo. O Centauri é aquela pessoa que se sente um capacho, ou seja, todo mundo pisa, né? E esfrega o pezinho um pouquinho. É aquela pessoa que é subserviente, aquela pessoa que não consegue dizer o que sente ou colocar para fora o seu jeito de ser, com medo de ser isolada ou de não ser amada, ela se submete, né? E a gente conhece N casos de várias pessoas, de muitas mulheres, de muitas situações, em que a pessoa se sente assim, mas ela não... Aquele lance que é melhor com muito que está sozinho, sabe? Ela não se coloca, né? E não muda essa situação, e fica cada vez pior. E o Centauri vai trazer a possibilidade de ela estar colocando limites. Olha, até aqui você pode vir, daqui para cá é o meu território, é o meu limite, é a minha zona que você deve respeitar. Então ela começa a enfrentar essa subserviência, esse tipo de excesso de autoridade. Tá? O Almut, não consigo me adaptar às mudanças da vida. Essas pessoas que são muito rígidas, que não têm flexibilidade, que não têm jogo de cintura para estar se adaptando às mudanças, né? Não adianta a gente querer controlar a vida para ela ser de um jeito que, se não tiver que ser, se tiver que dar uma guinada e mudar de outro jeito, você vai ter que se adaptar e se virar de outra forma. E tem pessoas que não têm essa fluidez, essa maneira de ser adaptável. E somatiza doenças sérias, e somatiza sintomas graves, né? Então o Almut vai trazer a liberdade,
a perseverança e a determinação para a pessoa estar se colocando da melhor forma possível na nova situação. Florais de Bach para aqueles que sentem preocupação. Primeiro a gente tem o beat, que a frase da pessoa que precisaria usar esse floral é aquela frase que diz: será que ninguém consegue fazer nada direito? Quer dizer, só o que ela faz é o certo, só o que ela faz está correto, as coisas das outras pessoas têm sempre algum defeito, né? Então, o Beach vai estar trazendo para essa pessoa uma tolerância e uma empatia para que ela consiga enxergar de uma forma mais tranquila as limitações e os erros das outras pessoas como as suas próprias. Né? Rock Water. Você não deve fazer isso, é errado. Então, são para pessoas que são mais rígidas, mais que elas caminham dentro de um espaço muito estreito, onde ela não pode sair daqueles padrões do que é certo e do que é errado para ela. Não que o que ela vai fazer ou o que a outra pessoa vai fazer seja alguma coisa errada, mas às vezes ela é muito inflexível, ou é dessa forma ou é dessa forma, não tem outra forma. E às vezes a gente sabe que a gente sempre consegue olhar de um outro ângulo que às vezes pode ser o mais positivo. Aí o Rock Water vai trazer para essa pessoa a flexibilidade. O Vine é para aquela pessoa que ela é controladora, às vezes até um líder, ou tem uma ascendência sobre as outras pessoas, e tem sempre aquela frase: é para o seu próprio bem. Então, se você fizer do jeito que eu quero, isso vai ser para o seu próprio bem. Tenha essa atitude porque vai ser para o seu próprio bem. Ande conforme a minha cartilha, porque isso vai ser para o seu próprio bem. Então, acaba sendo uma postura impositiva, né? Apesar de ser para o seu próprio bem, né? Que às vezes tolhe, né? O livre caminhar, o livre proceder do outro, né? Então, o Vine vai trazer uma liderança mais positiva para essa pessoa, para ela atuar de uma forma mais tranquila e mais leve. O Chicory. Um dia você reconhecerá tudo que eu fiz por você. Eu conheço bastante gente que tem esse tipo de frase, né? Histórias, muitas, né? De mães que se sacrificaram, de pessoas que deixaram de ser o que queriam ser, em detrimento daquela história de vida. Não vou dizer que não honrada, necessária e que a gente deve agradecer muito, mas esse controle, né? Essa preocupação, essa manipulação emocional, não precisa, a gente consegue reconhecer todo o esforço do outro sem ter esse tipo de abordagem, esse jeito de ser conduzido só por uma troca, né? Já que você fez tanto, eu preciso fazer tanto, né? A gente tem que fazer as coisas o que quer, porque quer, com o coração e sem esperar retribuição, né? E a partir do momento que as coisas partem do nosso amor, do nosso carinho, a retribuição vindo ou não é um detalhe, né? Porque a gente já está sendo feliz em estar fazendo aquilo que a gente quer fazer. E para isso, o Chicory vai trazer o amor e a generosidade para aquela pessoa que sempre espera um reconhecimento de tudo aquilo que fez, né? E às vezes se frustra ou se magoa muito quando esse reconhecimento não vem. O Vervein é aquele que diz: eu preciso tomar uma atitude, né? Ele fica preocupado porque ele precisa se posicionar, precisa tomar uma atitude,
de repente, às vezes importante, e ele não consegue, né? Então, o Vervem vai trazer a aceitação das diversidades. Então, para que a pessoa possa conviver de uma forma mais tranquila. O último grupo de florais é para aqueles que sentem desespero, né? Então já chega a um nível de sintomas que já são muito mais impressionantes, né? Ou que impressionam mais o próprio sistema físico e pode somatizar mais doenças, que seja um nível de um desespero, não é uma coisinha tão simples assim. Então, o Cracked Apple é para aquela pessoa que ela se sente suja, física, emocional e mentalmente, né? Ela sente que ela precisa estar sempre se policiando, porque ela tem pensamentos inoportunos, não saudáveis, coisas pecaminosas, sei lá, mas esse aspecto de sujeira, né, tá nela na parte emocional. E o Cracked Apple vai trazer essa limpeza e essa purificação para que ela possa não ter mais esse tipo de sensação interna. O Lark é para aquele que tem o desespero, porque ele diz que ele nunca consegue, ele nunca vai conseguir, né? É a pessoa que já se sente derrotada antes de começar alguma coisa ou no meio de alguma coisa, mas ela não continua porque ela sabe que ela não vai conseguir, né? Ela já está decretando que ela não vai ter sucesso naquilo que ela está se propondo. E o Lark vai trazer justamente a confiança em si mesmo. O Pine é aquela pessoa que tudo que acontece é sempre a culpa foi dela, né? Então é tudo culpa minha, foi tudo culpa minha. Então se aconteceu alguma coisa na família, a culpa foi dela. Às vezes são coisas grandes, às vezes são coisas pequenas, às vezes tem pessoas que acham que somatizam tanto esse tipo de culpa que até coisas que nem são relacionadas com ela, com o bairro, com a cidade, ela acha que a culpa também é dela, né? Então, isso precisa ter uma outra postura, né? E que o Pine vai trazer a autoaceitação e o perdão para toda essa culpa que ela traz dentro dela. O Sweet Chestnut é para quem está no limite, né? Que ele não aguenta mais. Ele está... O desespero está desesperador. A gente pode brincar desse jeito, né? Uma situação tão complicada. Mas a pessoa está no seu limite. E o Sweet Chestnut vai permitir com que ocorra a transformação desse negativo para o positivo. Então, vai trazer a perfeição, que tudo vai dar certo, e o idealismo para isso. Oak é para quem extrapola na parte dos seus limites. Então, a fala dela é: eu preciso continuar, não posso desistir. Então, ela vai além do seu limite físico, além do seu limite emocional, ela passa desse limite. Então, o Oak vai trazer a consciência dos seus limites, né? Para ela voltar a se centrar no que é bom para ela, sem se desgastar demasiadamente. O Star of Belém é: não me conformo. A pessoa, quando ela não se conforma, não tem como, ela não se conforma, ela não se adequa, ela não fica naquele desespero do inconformismo. O Star of Belém, ou Star of Bethlehem, né, que é o nome falado assim, traz a paz, a tranquilidade e vai fazer uma limpeza nas situações traumáticas dessa pessoa. Por isso que ela está nesse inconformismo, né? E o Willow é para
para quem aquele que diz que isso não é justo. O que aconteceu com ele foi uma tremenda injustiça, que isso não é justo, isso não é justo. Então o Willow vai trazer a pessoa assumir responsabilidade sobre a sua vida, né? E ter o discernimento da justiça ou da injustiça. Okay? Esses foram os 7 grupos de florais que o Bach estudou e catalogou e desenvolveu o sistema em cima dessas flores. E a gente tem um floral a mais, que é o floral de emergência, que é para aquela pessoa que precisa de socorro urgente, né? Que é o rescue. Ele já vem com 5 flores misturadas. É o Star of Bethlehem, que é para trauma e o entorpecimento das atitudes. O Rock Rose, que é para quem está com terror ou pânico. O Impatience, para a parte de irritabilidade e muita tensão. O Cherry Plum, para o medo de perder o controle. E o Clematis, para aquela sensação de estar muito longe, né? Quando a pessoa está assumindo, que é o estado que frequentemente precede a inconsciência. Então, a pessoa está no estado ela precisa tanto de socorro que a gente precisa receitar para ela ou indicar para ela o uso do rescue para ela se estabilizar emocionalmente para continuar seguindo. A gente indica muito o rescue para antes de exames, antes de uma entrevista para emprego, pós algum evento mais traumático, para situações muito impactantes. O rescue ele não substitui o tratamento médico, mas ele ajuda a prevenir ou superar rapidamente o trauma energético que de outro modo teria consequências físicas através da somatização do emocional, né? Nesse contexto, tudo que nos esvazia de energia recebe o nome de trauma energético. O súbito bater de uma porta, más notícias ou um acidente que envolva a perda da consciência. Então, o rescue é utilizado para todas essas situações. As indicações básicas para estar usando o rescue: choque, alarme ou pavor, notícias tristes, né? Um luto ou uma doença muito grave, problemas graves na família, perda de pessoa querida, receio, confusão mental ou medo inexplicável, ataque de pânico, casos de sofrimento antecipado, como antes de um exame, antes de uma cirurgia, profundo desânimo e incapacidade de reagir, angústia e frustração, e pode também ser usado após acontecimentos agudos, como por exemplo um pós-operatório, né? Uma coisa pontual que a gente coloca o rescue um pouco antes e um pouco depois para harmonizar todo aquele estado emocional que a pessoa saiu da rotina. Como que eu atuo através da indicação dos florais? Através da radiestesia, né? Com um cotonete molhado com a saliva do paciente, do cliente, ou o nome e a data de nascimento como testemunho. O pêndulo vai me indicar, né, qual o floral que está sendo indicado para aquela pessoa, para a situação em que ela vem me procurar. Então, eu não faço análise como uma terapeuta floral, mas eu indico um floral através da radiestesia. E, graças a Deus, a gente tem bastante retorno de muito sucesso, porque o pêndulo capta a energia da pessoa e acaba sendo uma indicação muito pontual e individualizada para a pessoa naquela situação, ok? Eu agradeço muito por vocês estarem aqui comigo nessa tarde, compartilhando esses conhecimentos, que vocês possam estar levando esse tipo de informação para suas vidas, para suas famílias, e precisando de qualquer ajuda nesse sentido, a gente está aqui para ajudar. Gratidão.